Esse vídeo ele começa, né, uma playlist aqui no canal que vai se propor a resolver as questões do SIS3 do vestibular da UEA, né? Então, a UEA é a universidade do meu estado, né? Uma das universidades do meu estado, né? E ela sempre abre processos seriados, né? Provas seriadas para os ingressantes para os que pretendem, né, ingressar na faculdade. Então, você tem prova para o primeiro, segundo e terceiro ano. Para esse ano específico, eu vou gravar a prova do terceiro ano desse ano, né, que teve agora, recentemente, né. Então é isso, né. Eu vou começar gravando questão por questão e discutindo aqui o que eu achar necessário, né. Então, eu vou começar com a questão 47, que é a primeira questão de física da prova, né. Ela está aparecendo aí na tela para vocês. Basicamente, né, você tem um disco isolante, né, em que estão dispersas esferas A, B, C e P. Claro, P está fora do disco, né? E a ideia, né, é que o P ele é tocado tangencialmente pelas esferas, de acordo com um sentido que elas estão girando aqui, né? Essa é a ideia, tá? Ele pede para calcular a carga final de P no caso do disco rodando no sentido horário e no sentido anti-horário, certo? Depois de todas as interações com as esferas durante uma volta, beleza? Pessoal, como é que a gente inicia essa questão, né? Primeiro eu vou fazer uma leve revisão, né? Que na verdade eu acredito que vocês nem sonhem nem como é que é a dedução disso. Mas, enfim. Se eu tenho. Vamos lá. Se eu tenho duas esferas 1 e 2, por exemplo, e a esfera 1 tem um raio 1 igual a R2, vale a relação que a carga final, se eu encostar 1 na 2, né? Então aqui eu tenho uma carga Q1, né, inicial, e uma carga Q2, certo? Vale que a carga Q1 final é igual a carga Q2 final, que é igual a Q1 mais Q2 dividido por 2, tá? Qual é a dedução disso? Bom, é o seguinte, né? Se você se atenta... bom, aqui na verdade eu vou puxar um resultado na manga, né? Que é a força de atração eletrostática, né? Se você se atentar, né, utilizando o teorema trabalho-energia, né, o que acontece, né? A variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero, já que a força elétrica, né, é conservativa, né? Beleza? Conservativa. O que significa? Se eu tenho se eu saio de um caminho até outro, né, sujeito a uma força elétrica, então se eu fizer esse caminho aqui, né, para cá, eu gasto o mesmo trabalho do que se eu fizer, por exemplo, esse caminho aqui, saindo de um ponto 1 até um ponto 2, tá? Essa é a definição de uma força conservativa, né? E o que acontece? A força elétrica obedece isso, né? Então, na prática, o que acontece, né? A variação da energia cinética, né, pelo teorema trabalho-energia, é igual ao trabalho, beleza? Então, a variação da energia potencial elétrica, né, é igual a menos o trabalho, tá? Então, veja, a variação da energia potencial elétrica é igual a menos... Aí, a força elétrica, né, por definição, né, ela é uma integral, né, que é um somatório, né, Então eu pego o quê? Eu pego o trabalho, por definição, né, ele é o produto da força pelo deslocamento. Então eu pego a força, né, e multiplico por cada pequeno deslocamento, né, a força instantânea em cada pequeno deslocamento que eu tenho, né. Então ela é, por definição, né, a força F elétrica, né, vezes o deslocamento, né, que é dr, que beleza. Essa é a ideia, né? Certo? E, bom, agora tem que se atentar uma coisa, né? Você tá pegando isso de onde para onde? Veja, eu tenho aqui uma carga Q, né? Então a Q1 aqui, beleza? Q1 aqui. E aqui eu tenho uma carga, vamos dizer Q2, que está no infinito, né? Então ela está numa posição aqui
muito grande. Aqui eu considero como sendo infinito. Opa, o infinito. Beleza? Uma distância muito grande aí, né? Beleza? Então, qual a ideia? O que eu tenho que fazer é o trabalho que eu faço para puxar essa carga lá do infinito, beleza? E trazer ela para cá, para essa posição. Tá? Essa é a ideia. Então, essa é a definição, tá? Essa é a variação da energia potencial aqui. Então eu vou integrar de onde? Do infinito até uma posição, né? Se eu orientar aqui no eixo, né? Sei lá, puxar aqui da manga, né? Um eixo ordenado, então um eixo y x aqui, né? Puxar aqui um vetor, sei lá, r, posição aqui, né? Beleza? Então, até uma posição r, por exemplo. Né? Essa é a ideia, tá? Só que, pessoal, ó, a força ela é colombiana, né? A força aqui é colombiana. E vamos dizer, por definição, uma esfera, né, condutora, a carga dela fica toda concentrada onde? Na superfície, né? Se fica concentrada na superfície, eu tenho uma carga, vamos dizer Q1 aqui, né? Então aqui eu tenho o quê? Q1, né? A carga está toda dispersa aqui, tá? Então aqui, em comparação aqui, se eu orientar o eixo exatamente aqui, né? Nessa posição, eu tenho uma distância o quê? R, que é o raio justamente da esfera, né? Beleza? Então, como é que fica aquela integral ali, né? Então eu tenho que a variação da energia potencial é menos, né, a integral, né, trazendo a carga do infinito até R. E quanto que vale a força? A força eu concentro toda a carga num ponto só. Né? Então é como se eu tivesse a interação colombiana aqui. Né? Então, a interação colombiana é o que? É a força daqui, né, até aqui, que é a distância, justamente a distância R, né, que eu estou pegando. Então é Q1, que é aqui em módulo tudo, né? Q1, Q2, a constante K do meio, né? Dividido por R ao quadrado, né? dr no intervalo, né, do infinito até R, né? Beleza? Então vamos lá. Então ΔU vai ser aqui, né? Isso aqui é constante, tudo isso aqui é constante, né? Então sai da integral, né? Então fica o quê? Fica menos Q1, Q2, K vezes, né? A integral do infinito até R, beleza? De 1 sobre, na verdade 1 não, né? Sobre R é menos 2 dr, né? Então, a variação da energia potencial, né? Ela é o que? Ela é menos Q1, Q2, K vezes R a menos 1 dividido por menos 1 no intervalo de integração de R igual a infinito até o R igual a Rzão, né? Beleza? O mais aqui eu vou simplificar com menos 1 aqui, trocando só o sinal, né? Então eu vou ter que o meu ΔU aqui, né? A variação de potencial é o que? Ela é Q1, Q2, K vezes, né? Aqui, se o R tender, o Rzinho tender a R, então basta substituir aqui por R, né? Se o R está no denominador aqui, né? Então se o R tender a infinito, vai ficar muito pequeno esse número aqui, né? Vai tender a zero, né? Então zero aqui, beleza? Então, ΔU é, por definição, a energia potencial menos a energia potencial inicial igual a Q1, Q2, K, né? Dividido por R, né? Essa é a definição da energia potencial, beleza? Como no infinito a energia potencial é zero, então a energia potencial, né, de uma esfera, né, vai ser definida por Q1, Q2, K sobre R, beleza? Com isso a gente consegue definir potencial elétrico. Por quê? Porque olha só, se você se atentar aqui, né, existe uma razão aqui, né, nessa tirada que eu tenho de carga. Porque veja, ele tem uma constante aqui, né, que depende só de quem? De Q1, né? Porque veja que o campo elétrico gerado por Q1 não depende de quem? Não depende de Q2, né? Se você se atentar. Depende só de quem? De Q1.
Então eu estou aproximando essa carga dessa, né? Beleza? Então olha só, eu vou criar uma definição aqui, né? Que é o que? É o potencial elétrico, né? O potencial elétrico V de uma partícula, né? Ela é, por definição, a energia potencial dela, em relação, no caso, ao infinito, né? Dividido pela carga, beleza? Da, do, no caso, da carga que eu estou tentando trazer, né? Beleza? Então, quanto que é o potencial elétrico aqui, né? O potencial elétrico é Q1, Q2, K dividido por R dividido por Q1, né? Oh, Q1 não, desculpa, Q2. Eu corto e vai ficar o quê? Q1, K, R. E acabou. Tá? Por quê? Tá, então por que isso é importante? Porque eu acabei de definir potencial elétrico. Então, para duas esferas A e B, por exemplo, o que acontece? Se eu igualar as duas, né? Se eu encostar as duas uma na outra aqui, o que vai acontecer? Pessoal, as duas vão estar no mesmo potencial elétrico, beleza? Aqui. Então, na prática, eu vou ter que VA final, né? VA' vai ser igual a VA, desculpa, vai ser igual a VB', né? Essa é a ideia, beleza? Só que isso acontece, o que vai acontecer, né? Eu vou ter que QA' vezes K, né? Dividido por RA, que é o raio da esfera A, é igual a QB' vezes K dividido por RB, né? E eu simplifico K e eu encontro essa relação aqui, tá? Porém, né? Se as esferas forem idênticas, ou seja, se o RA for igual ao RB das esferas condutoras, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter que QA', né? Dividido por RA é igual a QB' dividido por RB. Só que RA e RB são iguais, então eu posso simplificar. E eu vou ter que QA' vai ter que ser igual a QB', que vai ter que ser igual a Q', um Q' qualquer final aí, que vale para as duas esferas, beleza? Tá? Então é por isso que a gente pode usar aquela relação, né? Então o que significa, né? No processo final, a carga inicial A mais a carga, por conservação de carga, né? Mais a carga de B é igual a carga de A final mais a carga de B final. Só que então fica a carga de A mais a carga de B inicial igual a Q' mais Q', que isso aqui dá 2Q', né? Então o meu Q' ele vai valer QA mais QB dividido por 2, tá? Essa aí é a definição, né? Por isso que eu chego naquele resultado que é bem simplificado, né? Então, ó, para raios diferentes, use essa expressão. Para raios iguais, pode usar essa expressão à vontade. Beleza? Vamos voltar para cá agora, para o nosso mundinho, né? Cadê? Me desviei muito do assunto, né? Vamos lá. Tá no 20, quase 3 minutos de vídeo já. Não, já deu 3 minutos de vídeo, na verdade, né? Então vamos se adiantar aqui. Ó, se as esferas rotacionarem no sentido horário, o que vai acontecer, né? A carga P vai tocar primeiro em quem? Primeiro em C, né? O C vai subir primeiro que encostar nela. Então, a carga de P', ou seja, a carga agora de P', né? Primeiro caso aqui, né? Agora, tira aqui, primeiro caso. De P' vai ser o quê? Vai ser QP mais QC, né? Beleza? Dividido por 2. Que vai ser a carga inicial de P é 0, mais 8, que é a carga de C, dividido por 2. Isso aqui dá 4 coulomb, né? A carga de P duas linhas é quanto? É a carga de P' agora, né? Que encostou em C já, né? Mais a carga de B, né? Que é o próximo que vai encostar, né? Em P, beleza? Dividido por 2. Então isso aqui vai ser o quê? 4 coulomb, que é a carga de P agora, mais menos 2, que é a carga de B, dividido por 2. Isso aqui dá 2 sobre 2, que dá 1 coulomb, né? Beleza? Aqui, você tentar que a carga de B é menos 2, né? A carga de P agora depois de C vai valer 4, né? 4 coulomb. E a carga de B é menos 2. Então fica 4 menos 2 sobre 2. Dá 2 sobre 2, 1 coulomb. Beleza? E a carga de P depois para encostar em A, depois de encostar em A, vai ser quanto? Ó, porque A, né, é a próxima rotação aqui, né? Que dá a rotação. Então é QP duas linhas mais QA dividido por 2. Tá?
Então é 1 mais a carga de A é 4 dividido por 2. 5 sobre 2, 2,5 coulombs, tá bom? Tá, a carga de P opa, desculpa, aqui já encontrei, né, a carga de P na primeira rotação, tá? Que é anti-horário, né? Estilante horário é quanto? Vamos lá, segundo caso, né? No estilante horário. Ele vai encostar primeiro em quem, gente? Se você se atentar, né? Ele vai encostar primeiro no corpo. Ó, ele vai encostar primeiro em A, né? Beleza? Então o QP, né? Ele é QP mais QA sobre 2, né? Então ele é 0, que é a carga inicial de P, né? Mais 4, que é a carga de A, sobre 2. Dá 2 coulombs, né? Depois, ele vai encostar em quem? Em B, né? Então é QP, duas linhas, né? Então é QP mais QB sobre 2, né? Isso aqui dá o quê? QPI é 2, né? É 2 mais a carga de B é menos 2 sobre 2. Isso aqui dá 0 sobre 2, que dá 0 cubo, né? 2 menos 2, 0, né? E a última, para fechar, né? QP 3 linhas, né? É o quê? Quanto que vai QP 3 linhas? É QP 2 linhas, mais o último que ele encosta agora é C, né? Se você se atentar aqui, ó, ele vai, né, encosta em A, depois passa B, por último C, né? Então ele é QC mais QP' sobre 2, né? Que é quanto? É 0 mais 8 sobre 2, que dá 4 cubos. Beleza? Então, né, a resposta, né, é a letra B, né? Beleza? Que é 2,5 coulomb e 4 coulomb. Espero que você tenha gostado da resolução da questão, da análise também toda do problema aqui, né, envolvendo o potencial elétrico e tal, como chega nessa expressão, caso você nunca tenha visto na vida, né? E é isso, beleza? Espero que você tenha gostado e até mais. Falou!